Olá novamente, gente. Deu uma travadinha aqui, mas já voltei. Deixa eu convidado o Julimar entrar para a gente começar essa live. Vamos lá, deixa eu ver se agora vai. Deu certo aí, Julimar, para você entrar. Agora sim, estamos aí. Agora foi? Agora Estamos deu listos. certo. Agora estamos listos. Boa noite a todos. Aí sim, boa noite. Tudo bom com Tudo, você? tudo bem, graças a Deus. Excelente noite para vocês aí que estão nos assistindo também. Eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade e hoje a gente vai falar com uma pessoa super especial, que é o Julimar. O Julimar, ele é especialista, trabalha aí com suplementação, entende muito sobre suplementação e ele vai me ajudar aqui trazendo muitas informações e conteúdos valiosos aí para nós. Muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento a respeito da suplementação, têm dúvidas, então você vai poder hoje tirar as suas dúvidas aí, vai poder conhecer um pouquinho mais das vitaminas, minerais, o quanto essa suplementação ela faz diferença aí na sua vida, desde que você comece a pôr em prática. E por isso, hoje, o nosso tema é o papel dos suplementos de vitaminas e minerais na redução da ansiedade. Como que você pode usar a suplementação para reduzir a sua ansiedade? E a gente vai ver aí com o Judimar que não só a ansiedade, mas a suplementação ela ajuda em diversas áreas da vida. E sobre o que é essa live? Essa live você vai aprender muito como que você consegue reduzir a ansiedade através não só da suplementação, mas também de uma boa alimentação. E essa live ela não é baseada, gente, em informações genéricas, muito pelo contrário. Vocês vão ver aí, o Julimar tem bastante experiência, então ele vai trazer para vocês aí embasamento daquilo que nós estamos falando. E eu quero que você se apresente, Julimar. Se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, Karina, pelo convite. É uma honra estar aqui nesta noite. Eu sou Júlio Vieira. Eu tenho uma formação desde a área de gestão de empresas, né? Sou formado em administração de empresas, pós-graduado. Mas durante esta jornada que nós temos durante essa vida, eu me identifiquei com uma área da saúde e bem-estar, a área a qual eu venho trabalhando desde 2012, né? Nós já estamos falando aí de 12 anos que eu atuo dentro desta área, especialmente dentro de algo que é interessante, que é algo muito novo, que é a nutrigenética, né? Como a nutrição ela pode impactar na sua genética, né? Uma área totalmente diferenciada, a qual é, a especialização, né, nos permite ter um amplo conhecimento para ajudar as pessoas que, através de uma alimentação que tem todos os nutrientes, ela pode realmente transformar a sua vida e a sua saúde. Então é muito importante, né? Nós vamos bater um papo aqui muito interessante, né? Saber como que podemos ajudar mais pessoas a partir desse momento que realmente é muito triste a realidade de muita gente hoje por conta de tantas doenças que elas passam no dia a dia. Exatamente. Julimar, fala pra gente um pouco da sua história de vida, sua história tanto pessoal quanto profissional. Por qual motivo você se interessou em trabalhar nessa área da saúde, trabalhar com suplementação? Conta um pouquinho pra gente. Eu ingressei nesse mercado olhando para a área da saúde justamente primeiro para cuidar de mim mesmo. Né? Isso foi algo que me chamou muita atenção, porque não faz sentido você querer cuidar do outro se você não começar a cuidar de si. Então, o Com principal certeza. desse interesse foi como que eu posso, primeiro, cuidar de mim, melhorar a minha qualidade de vida, porque tem dois fatores que nós, como seres humanos, buscamos: longevidade e viver saudável. E isso não é possível se você não buscar conhecimento, se você não se educar. Então, foi um dos pilares que eu fui buscar, foi o conhecimento, para cuidar Conheci primeiro.
tudo, né? né? Exatamente, porque a gente não pode dar nada para o outro se a gente não tem, né? Exatamente. Foi esse grande ponto de partida que me chamou muita atenção. Opa, se eu quero fazer boas escolhas, então eu preciso conhecer primeiro, eu preciso estudar sobre isso. Então foi exatamente isso que me chamou muita atenção. Essa busca para obter o conhecimento, para cuidar primeiro de mim, né, dar o melhor para mim, cuidar da minha saúde, né, e escolher os melhores alimentos, os melhores nutrientes, para que aí eu possa dar uma oportunidade também a outras pessoas. Então, esse é o grande objetivo que eu comecei a me interessar para o mercado de nutrição e bem-estar. Excelente. Você falou essa questão de pôr em prática primeiro, né? Cuidar de você. E quando eu quis trabalhar também com a parte de desenvolvimento humano, eu fiz exatamente isso, Julimar. Eu primeiro coloquei em prática na minha vida, né? Então eu percebi o quanto que o autoconhecimento ele era fundamental e né? A gente sabe que ter conhecimento hoje, o conhecimento ninguém tira de nós, né? E o conhecimento ele te ajuda a chegar onde você deseja. Então, isso é muito importante. Você falou, e aí eu me lembrei. Ô, Julimar, você já sofreu com ansiedade? Olha, a ansiedade é algo que está presente nos seres humanos desde os nossos primórdios, né? Então, a Sim, ansiedade, ela acompanha a nós, seres humanos, desde os nossos primórdios. Mas o que é importante, Karim, a gente entender sobre a ansiedade? É que ela pode ser desencadeada de vários fatores, né? O ambiente pode ser um grande causador de sim. ansiedade, né? E a gente vai falar muito sobre isso, porque como é que eu posso estar inserido num ambiente que, ao invés de contribuir, me prejudica, ok? Então, são vários ambientes, então a gente precisa entender como que nós podemos mudar, né? Ou minimizar essa ansiedade. Mas o que nós precisamos entender é que hoje a saúde mental, essa saúde que tanto afeta milhões de pessoas em todo o mundo, ela pode ser controlada, ela pode ser tratada, ela pode ser minimizada, né? Por quê? Porque é algo que nós, como seres humanos, carregamos isso desde os nossos primórdios, mas a gente pode diminuir muito isso. Exatamente, exatamente. É muito importante essa questão que você falou do ambiente. O ambiente, ele molda o ser humano, por mais que a pessoa não tenha consciência disso. Nós somos, né, frutos do ambiente. Muitas vezes, vocês vão ver aí o quanto que a gente se alimenta, às vezes, tem uma alimentação, às vezes, ruim, por conta do que foi instalado na nossa mente, as crenças aí limitantes, e faz com que as pessoas elas não tenham consciência às vezes. Então esse ambiente, gente, a mídia, a sociedade, as pessoas que nós convivemos, às vezes acaba fazendo com que a gente tenha comportamentos alimentares que nos prejudicam. Então, por isso que é tão importante ter conhecimento. O conhecimento ele te liberta. O conhecimento te dá a capacidade de você perceber o que é bom e o que é ruim. Faz sentido para você, Julimar? Sem dúvida. Isso aqui é interessante, Karim, porque a gente precisa entender, por exemplo, que os transtornos ansiosos são em sua reação emocional de uma ameaça Sim, futuro, que é o quê? Incerteza, imprevisibilidade, são os seus principais gatilhos, né? Por quê? Porque o ser humano, ele quer tentar adivinhar o futuro. Ele quer prever o que vai acontecer no futuro. Isso gera ansiedade, exato. ok? O primeiro sentimento, né, de ansiedade em relação ao que irá acontecer no futuro. Isso vem acompanhado de pessimismo, que vai provocar no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo, insegurança. E o que o nosso organismo faz? Ele cria mecanismos de proteção, de segurança, né? Que nós de luta ou fuga. Então, se uma pessoa está sofrendo, por exemplo, no seu ambiente de trabalho cobranças intensas, ok? Pode inicialmente apresentar o que? Irritabilidade, raiva, tensão muscular. Muitas doenças do sistema músculo-esquelético são desenvolvidas através do quê? Do processo de tensão muscular. Uhum. Se ela sofre isso
constantemente num ambiente onde ela passa 8 horas do dia sentada, imagina a doença que ela vai desenvolver ao longo da vida, não é do dia para a noite. Porque nós precisamos entender, isso é uma somatória da vida que a pessoa está levando dia após dia. Isso é importante. E o que vai desenvolver isso é insegurança, labilidade emocional, ou seja, mudanças exageradas no humor, sentimento ou emoções, tremores e transpiração excessiva. E a gente precisa identificar pelo menos 5 tipos de transtornos de ansiedade. Primeiro, transtorno de ansiedade generalizada. Por que é importante isso? É a preocupação excessiva e análise minuciosa de cada ponto ou situação. Aí a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo TOC, né? Então isso é muito fácil de observar. Você consegue, tem alguns tipos de ansiedade que você pega rapidamente. Pensamentos obsessivos e medos irracionais que levam a atitudes compulsivas. Então isso é um outro ponto que precisa ser, né? Fobia social ou transtorno da ansiedade social, ou seja, aquele lugar que as pessoas têm medo de estar. Preocupação ou medo com situações sociais comuns. E isso está crescendo muito. Observe, tem pessoas que falam assim, não, eu prefiro ficar sozinho em casa. Eu prefiro... Quando as pessoas estão comentando ou falando, né, e essa questão, pode ter certeza que ela está sofrendo desse processo de fobia social. O isolamento natural. Tá? Esse é um grande ponto. Síndrome do pânico é um dos mais altos hoje, né? Onde nós estamos falando de crises intensas de medo e mal-estar generalizado. Tá? Muita gente sofre. E agorafobia, que é o medo de situações de lugares que possam causar impotência, constrangimento ou aprisionamento. Então, é esse processo que nós precisamos entender sobre esses 5 princípios, né, que a gente identifica os transtornos de ansiedade. Exatamente. E falando nos transtornos de ansiedade, gente, vocês viram, Julimar falou de 5, aí tem muito, mas esses 5 são os principais, os que são classificados aí como os principais transtornos de ansiedade no mundo. E o Brasil está lá ranqueado, está em primeiro lugar com pessoas ansiosas. E Olha, juntar toda essa questão da ansiedade, Junimar, que é algo, é a doença do século, né? A ansiedade juntamente com a depressão. Qual é a importância? Aonde que a suplementação ela entra aí? Qual é a importância da suplementação para a saúde mental, física e emocional e para o bem-estar da vida das pessoas? eu vou puxar esse gancho que você comentou sobre o Brasil, para a gente ter uma ideia, tá? O Brasil, ele hoje está em torno de mais ou menos, tá? Parece pouco, mas não é não, né? Nós estamos chegando a quase 20 milhões de pessoas somente no Brasil. Somente no... E aí a gente tem, por exemplo, né, que corresponde a quase 10% da população, ok? Nós temos aqui, por exemplo, uma informação importante, né? Se a gente for observar, é muita gente. É muita gente passando por isso. E depois da pandemia, esse número, né, ele se intensificou, então ele veio com muita força, né? Mas o que eu quero deixar aqui atrelado uma informação é, para a gente falar dos alimentos, nós precisamos entender quais são as causas dos sintomas de ansiedade. E aqui eu listei praticamente 4, né? Para a gente entender o que pode causar, né? O que pode estar ocasionando esse tipo. Desequilíbrios químicos cerebrais, principal ponto. E aí a alimentação e a suplementação tem tudo a ver, porque está ligado, e a gente vai entender sobre isso. Então, desequilíbrios cerebrais. Pela falta de suporte familiar, segundo. Por traumas, principalmente na infância. Ou por uma combinação de fatores. E quais são os principais sintomas físicos? Aí a gente precisa entender. Tensão muscular, taquicardia ou palpitação, dor no peito, transpiração em excesso, dor de cabeça e tontura. Esses são alguns pontos. E aí a gente precisa entender os físicos. Sensação
de desrealização, quando o ambiente parece todo diferente, ou sensação de desapersonalização, quando a pessoa parece não se conhecer mais. Esses são os psíquicos. Ok? E como que a alimentação entra nesse processo? Porque a gente precisa entender que um dos pilares, né? Eu sou a favor de 3 pilares que são primordiais, né? A gente trata aqui pessoas com 3 pilares, que é o básico. Porque não adianta você falar para a pessoa que ela precisa de 50, 30, que não vai funcionar. 3. O primeiro é a alimentação. Segundo, a nutrição. E o mais importante de todos, que vai complementar todos esses, é a ação, que é o quê? A atividade física. São os 3 pilares muito importantes que nós tratamos aqui. Pessoas que vêm, né, com esses sintomas, com esses problemas, que nós buscamos ajudar. E Excelente, aqui eu vou citar um excelente. Julimar, você falando sobre a questão da alimentação, uma das coisas que eu coloco no método DDE é essa importância mesmo, que você diz tanto da pessoa, da alimentação, dela se alimentar e se nutrir, porque eu sei que você vai falar um pouquinho sobre isso aí, para as pessoas terem clareza, e essa ação. Gente, quanto é importante o que você faz, né? Infelizmente, a gente está num planeta, vou falar só no Brasil, de pessoas ociosas, pessoas sedentárias, isso é um perigo. Mas continua, Julimar, que você estava falando aqui, é extremamente importante. Aqui nós temos, por exemplo, alguns alimentos como a castanha do Pará. Uma delícia. Que ela possui uma alta quantidade de selênio. Ok? Olha o que é importante aqui a gente entender sobre isso, tá? Desta propriedade da castanha do Pará. Então aqui você tem um produto riquíssimo. Deixa eu colocar aqui minha lâmina aqui, porque eu estou compartilhando com vocês aqui uma informação muito importante. Então a gente precisa entender, né, que esta propriedade, por quê? Porque a castanha, além de ela ter essa alta concentração de selênio na sua composição, ela tem o quê? Ela vai possibilitar que você satisfaça as suas recomendações diárias dos nutrientes, comendo apenas 1 ou 2 unidades ao dia. Então, esse é o grande ponto quando você faz o uso, né, da castanha do Pará, por exemplo. E a gente tem um outro alimento maravilhoso, que é a banana. É uma fruta. Rico em quê? Em potássio. Uma coisa que você tem aí na sua casa com muita facilidade, encontra em qualquer lugar, né? Apesar que nós temos aqui outras propriedades dentro da banana B6, alto teor, né, de propriedades dentro da banana, como, por exemplo, aqui você tem um alto teor de triptofano, que é um dos principais suplementos hoje que nós encontramos riquíssimo. Então, todo suplemento que você encontra hoje em qualquer prateleira aí, ele tem que ser rico em triptofano. Só que, Exato. infelizmente, nós temos hoje muitos produtos na gôndolas aí fora no mercado, ou até mesmo na internet, que é produtos que não funcionam. E a gente vai falar de alguns produtos. Quais são os diferenciais desses produtos? Né? Eu também tenho que te orientar a fazer a boa escolha, né? Quais são os produtos que vai te orientar, que vai te ajudar nesse processo, tá? Esse é um dos segundos alimentos. Nós também temos aqui um terceiro alimento muito bom que todo mundo tem em casa, né? Famosa semente de abóbora. O que as pessoas normalmente fazem? Pega a abóbora, joga a semente fora, cozinha, tira a casca e tá tudo certo. Gente, entenda uma coisa, o alimento, ele não tá lá à toa. A casca dele, né? Não foi à toa que ele tem uma casca e ele tem essa. Sabe, é umas coisas assim que as pessoas temos que usar um slogan, menos plástico, mais produtos descascados. Isso é um grande diferencial. Descasque, ou melhor, desembale menos e descasque mais, né, Julimar? Exatamente. Só para você ter uma ideia, além da semente de abóbora, que ela é riquíssima em potássio, ela, assim como a banana, né, ela tem um outro fator que é o zinco, que ela vai diminuir os sintomas de ansiedade. O que Olha, esse vai fazer? Vai melhorar a qualidade do sono, porque a gente vai falar de sono aqui também, que está envolvido com diversos processos do sistema nervoso. E que vai permitir você o quê? Relaxar e ficar feliz. Então, tudo está associado. Então, esse
pilar da alimentação, nós estamos falando sobre isso. Vamos falar de outra coisa? Chocolate amargo. Da castanha, do cacau. Não é o chocolate que você compra lá que está escrito rico em açúcar. É verdade. Não é alto teor ou menos teor de açúcar. Você tem que entender que a leitura que você tem que fazer é rico em açúcar, rico em carboidrato. Esse é buscar um alimento que seja o quê? Amargo. Qual que é o diferencial deste aqui? Ele vai contribuir para diminuir a ansiedade. Ok? Então, em torno de um chocolate ali, cacau 70, não escolha produtos que contêm açúcar. E é maravilhoso quando você come um chocolate. Você sente um prazer, né? Sente uma paz, você abre um sorriso, então é algo muito maravilhoso. Mulheres podem falar muito bem disso, né? Tem mulher que é chocolate. Não é meu caso. Mas tem mulher que eu gosto do chocolatinho em determinadas épocas, né? Na época da TPM, o chocolatinho faz bem, né, Julimar? Mulher gosta de chocolate, mas tem mulher que é chocolatra. Exato. E, gente, olha a importância, né? Olha a importância de você ter conhecimento. O chocolate 70%, ele pode. Você pode degustar ele, né? O Julimar tá falando aí do chocolate. E te fazer super, super bem. O que acontece é que as pessoas têm um paladar, muitas vezes, infantil. Ou seja, tá tão acostumada com o açúcar, que a gente vai falar sobre isso aqui, gente, quando você tá aí comendo muita coisa que tem açúcar, não é você que está se alimentando, é os vermes, os parasitas. Tem que tomar cuidado com isso. Fala um pouquinho sobre isso aí, Julimar. Desparasitação, gente, é muito importante. A gente precisaria de mais tempo para a gente falar sobre esse processo. Por quê? Porque se você tem um terreno biológico limpo, saudável, faz sentido para você que tudo vai funcionar bem? Não tem como você. É a mesma coisa. Se você não limpar o ambiente, tirar a sujeira, você não consegue colocar qualquer outra coisa boa lá em cima que vai ficar bonito. Vai funcionar. E não é diferente com o terreno biológico. Eu estou falando só do quarto alimento, que é nós estamos falando de cacau, chocolate amargo. Nós temos o quinto, a cúrcuma. Por quê? Porque ele é um excelente anti-inflamatório. Porque se você está inflamado, concordo que você não está dormindo. A irritabilidade, tudo isso são consequências. Lembra que eu falei que nós podemos minimizar a ansiedade. Isso, Curar, você falou muito claro, mas minimizar. Por quê? Porque nós estamos dentro de ambientes. Estamos Exatamente. expostos a diversos ambientes. E qual que é o grande ponto da cúrcuma? Que ela tem a capacidade de reduzir processos inflamatórios, o que nós chamamos de estresse oxidativo. O que seria esse estresse oxidativo? O estresse oxidativo que as nossas células, a nível celular, sofrem. Não é somente o fato de você falar assim, eu estou estressado. Não. Literalmente é o estresse que as nossas células sofrem. O estresse oxidativo. Afetam diretamente, né, Julimar, as células. Exatamente. E isso vai fazer o que? Alterações, né? Que vai gerar mais pessoas ansiosas. Então, a sua busca em reduzir, né, consumir cúrcuma é excelente. Fazer seu shot matinal diariamente, junto com um bom limão, que é uma excelente corrente de vitamina C, né? Aí nós vamos falar um pouquinho das frutas cítricas, que tá o limão, laranja, kiwi e abacaxi. Qual que é o grande fator nessas 4 frutas? Alta, né? E a acerola, vitamina C. Alta concentração do que? De vitamina C. Que também é um poderoso antioxidante. São coisas que você encontra em qualquer lugar aí perto da sua casa. Né? E o que isso vai proporcionar? Uma diminuição da secreção do cortisol. Lembre-se, nós temos um grande vilão. Cortisol e o estresse oxidativo. Que são causados por quê? Ou por qual fator? Radicais livres.
Quanto mais radicais livres, maior a minha produção de cortisol, maior é o meu processo inflamatório. Exatamente. Ô, gente, eu tô aqui hoje nessa live com o Gelimar Vieira. O Gelimar, ele é especialista nessa área de suplementação de saúde. Ele está passando aqui para nós uma aula. Se você aí que está entrando, está nos assistindo, compartilha essa live aí com as pessoas que você conhece, que você ama, pessoas que é importante ter esse conhecimento. Gente, esse conhecimento, tudo que o Gelimar está falando aqui é preciosíssimo, extremamente importante para a sua saúde, para a sua vida. Então, compartilha com as pessoas aí essa live para que as pessoas tenham acesso a essas informações. O Gilimar já falou muita coisa aqui importante, vai falar mais, vai trazer mais aí conteúdos valiosos aqui para nós. Então, comente e compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui que a gente responde a pergunta para você. Gilimar, Então, você falou sobre o sono, né? Você estava falando da questão da inflamação e o quanto que a inflamação ela atrapalha no sono da pessoa, né? Isso aí é algo que vai direto, né? Bate de frente. olha, eu atendo aqui pessoas diariamente que além da ansiedade, porque ela está associada à falta de sono, né? O que nós chamamos de que um bom sono é o sono REM. Porque como é que você consegue hoje dormir 2, 3 horas, como eu já atendi pessoas que dormiram apenas 3 horas por dia, numa noite? Então, o sono, ele é um dos principais pilares para quem quer emagrecer, para quem quer ter longevidade, para quem quer diminuir o estresse oxidativo, o processo de inflamação. Então, se você não consegue ter uma boa qualidade de sono, infelizmente, você está realmente muito doente. Exatamente. E a gente observa os estudos, né? Recentemente, diversos estudos aí mostrando, né? No Brasil, na Europa, Estados Unidos. Hoje, eu acredito que o maior trabalho científico está em cima do sono. Porque durante o dia você está ligado. Quando é o momento de você ir para a cama dormir, gozar de uma boa qualidade de sono, as pessoas não estão dormindo. Vamos citar alguns fatores do sono? Tela. Quantas telas você observa por dia? Computador, celular, televisão, painéis. Então, a quantidade de luzes hoje, ela está muito grande. E olha uma coisa que é interessante. As crianças hoje, elas começam a ter uma exposição à tela muito cedo. Exatamente. Então, não é uma coisa real, né? Exatamente. Então, tudo isso tem contribuído para que você diminua o seu sono. Com certeza. Essa diminuição, ela tem uma conta no final. Ela vai chegar a uma conta. E alta, hein? Medicamento, medicamento e daí por diante. Mas qual que é o grande principal ponto aqui da gente hoje buscar te ajudar? É você buscar diminuir ou minimizar os efeitos da ansiedade, tá? Tem aqui um outro ponto também que todo mundo gosta, daqui a pouco eu vou fazer aqui, é chás. Chás. Nós precisamos entender que tem alguns chás que a gente tem que tomar somente à noite. Chás com té verde, chás que tem base, né, de catequinas, cafeína, por exemplo, que são estimulantes, você deve parar de consumir até 4 horas da tarde. Bebidas que têm propriedades, né, você tem que consumir até 4 horas da tarde. Porque se você tem dificuldade, você já percebeu que você tem dificuldade para dormir, você tem que consumir esses alimentos ou bebidas até 4 horas da tarde. O que eu mais vejo hoje em muitos lugares é melatonina. Não resolve mais. Né? Já chega a um efeito platô, um efeito rebote, não funciona mais. E antes
de você tomar suplementos à base de melatonina, você precisa entender o quê? Faça um check-up, o que você está consumindo diariamente. Isso chama-se o quê? Autoanálise. É a pessoa começar a tomar consciência. O que eu estou consumindo que está causando isso? Aí é o autoconhecimento. Uma autoanálise. Porque você consegue, melhor do que qualquer pessoa, identificar o que você está consumindo, o que você está fazendo, que está contribuindo para esses sintomas. Exatamente. O que você falou da autoconsciência, a pessoa está consciente daquilo, é algo que, gente, hoje as pessoas elas agem muito no automático. Ó, 95% das suas ações vai tudo no automático. Você faz e não pensa para fazer. Então, muitas vezes você está se inflamando o seu corpo, se prejudicando, fazendo mal para você mesmo, e você não consegue nem dar conta disso, não tem consciência mesmo. E a alimentação é algo extremamente importante. Olha todas as informações que o Julimar está passando aí para nós e o quanto que a alimentação ela influencia essa questão das células. Tudo que você come vai direto, influencia diretamente suas células. E a questão do sono, gente. Quanto é importante você ter um sono reparador. Como o Julimar falou, você está aí dormindo poucas horas, provavelmente o seu corpo está extremamente doente e você não percebe. Porque às vezes, né, Julimar, a pessoa acha que a doença, ela espera chegar lá no o negócio ficar feio mesmo, né? O brasileiro tem esse costume. Em vez dele prevenir, não, ele espera remediar, né? E é remediar mesmo. Aí vem, como a gente falou, o boleto, e aí você tem que ficar, às vezes, escravo dos remédios que vai te trazer mais problemas. Faz sentido, Sem Julimar? dúvida. E isso é interessante, Karine, porque olha só um ponto aqui que a gente precisa observar. Existem várias maneiras de essa conta ficar mais barata. Uma delas é que nós estamos falando. Porque todos os suplementos, todos os suplementos, eles foram tirados da onde? Foram tirados dos seus ativos, dos seus alimentos. Todos. Magnésio, selênio, triptofano, espirulina, astaxantina, todos os componentes que existem hoje dentro da suplementação, todas as vitaminas, minerais, aminoácidos foram tirados dentro dos alimentos. Principal ponto. Então, se você já tem uma boa qualidade em se alimentar, e nós não estamos falando. Uma coisa que é bacana, gente, entender sobre alimentação, as frutas, as verduras e legumes não tem marca. Você já observou isso quando você vai lá no supermercado, no hortifruti, você já viu lá? É diferente de quando você compra um produto industrializado. Tem marca. É mais caro ou é mais barato. Entenda essa inteligência do mercado. Então você tem que observar um ponto, né? É diferente de comprar uma marca. Um repolho, um tomate, um abacaxi, uma laranja, uma pera. Lembre que o produtor lá, ele não tem marca. Ele planta. E esse produto chega, né, com a disponibilidade de você comprar. Esse é um grande ponto, a alimentação. Então, acaba sendo uma alimentação até um pouco mais barata. Ok? Um outro ponto importante entender aqui, Karine, sobre isso, é quando a gente fala dos ativos que temos dentro da suplementação. Que não vai substituir a sua alimentação. O alimento, mas que vai complementar a falta de nutrientes que o teu organismo está perdendo diariamente. E quer ver um ponto disso? Vamos pensar o seguinte, outubro rosa, novembro azul. O que as pessoas normalmente fazem, Karine? A galera se movimenta, né? Faz movimentos aí para. Prevenção. A galera vai muito nas datas, né? Nessas datas. E aí, qual que é o interessante? Se você está tratando de uma prevenção antes, concorda que quando você vai fazer um exame, você está indo lá para ter a certeza de negativo ou positivo e chama-se detecção? E não é prevenção. Por que não prevenir agora? Olha, eu sou muito felizado aqui em casa, graças a Deus, porque estamos em 3 pessoas, de não consumir remédio à toa.
de não fazer uso de antibiótico, de medicamentos, para nada. Exatamente. Eu também sou dessa família aí. A Se família perguntam, da parte natural. não, Não. isso é interessante, eu vejo pessoas todos os dias. A gente quer observar um ponto, a quantidade de farmácias e drogarias que tem em cada esquina do seu bairro, de onde você mora, é gigante, nada contra. Mas eu só estou te colocando que existem outras maneiras de você diminuir esse risco de tomar medicamento hoje. E a gente é prova disso, porque faz uma diferença muito grande. Então, a suplementação ela vem para complementar as suas necessidades. Eu falei dos chás, a base de camomila, são excelentes, iogurte, de preferência, porque ele é um alimento probiótico, compre ou faça o seu próprio iogurte, né? Isso é muito importante, porque ele vai trazer muitos benefícios, né? O iogurte natural, e aí nós temos um outro ponto, né? Que é o chás, né? Principalmente você tomar até 4 horas da tarde produtos à base de TV, de chá verde, né? Se você gosta, tome até 4 horas da tarde, porque tem a sua concentração que pode atrapalhar o teu sono, tá ok? Exatamente. Você falou do chá e dos probióticos, dos iogurtes. Gente, quanto é importante tomar chá. Você tomar um chá, claro, de uma boa qualidade também, é importante dizer isso, essa questão que o Gelimar falou da marca. Gente, se você pegar o chá mesmo, a folhinha lá, e tomar um chá, claro que cada folha, ela tem a sua propriedade aí, mas isso faz tão bem. E os probióticos, os iogurtes, eu já falei, inclusive, sobre isso, da importância de você ou tomar um kefir, uma kombucha, que são probióticos, gente, naturais. Você consegue isso gratuitamente. Tem pessoas, tem comunidades nas redes sociais, Facebook, que você encontra um doador de kefir, um doador de kombucha. Tem milhares de tipos de probióticos, né? O probiótico de leite, o de água, que você pode tomar aí, que vai fazer uma diferença muito grande. Regula o intestino. Aí Uhum. você tá, né? Como você está falando aí, né, Julimar, a questão da suplementação, porque só a alimentação em si muitas vezes não traz os nutrientes e as vitaminas necessárias, né? Fala sobre isso, Julimar, que eu sei que você tem bem mais conhecimento nessa parte que eu. Hoje nós precisamos entender que com a globalização, né, nós estamos falando de quase 10 bilhões de pessoas no planeta Terra, é muita gente para comer todos os dias. Pois é. Então a Terra ela é tão generosa. Imagina o seguinte, a Terra é tão generosa por quê? Porque da mesma maneira que você planta, ela ainda devolve os nutrientes, as vitaminas e minerais. Com todas as poluições, com todas as contaminações. Imagine isso, que coisa maravilhosa. Talvez você não tenha parado para pensar, mas esse é um grande ponto. Então, quando nós consumimos hoje os alimentos, ele está em pouca quantidade de valor nutricional. Esse é outro ponto. E a suplementação ela vem para complementar esse processo, repor, né? Porque é isso que vai te ajudar a diminuir, retardar o processo de ansiedade. E aí tem um outro fator, que é o movimento, é a atividade física. Porque uma boa atividade física vai te ajudar a transpirar, a gerar energia, ter vitalidade. Então, isso é muito importante. Sem Então, se você dúvida. tem uma pessoa de mais idade, imagine o seguinte: quantas voltas no quarteirão você consegue dar aí perto da tua casa? Por exemplo, ir no parque público, uma caminhada, uma corridinha de leve, por exemplo. Então, são coisas simples que nós precisamos. E isso tudo vai englobar todo o processo de bem-estar e saúde. Sem dúvida. Gente, o quanto que essas informações aí que o Julimar está falando para nós são valiosas,
você fazer uma caminhada, às vezes a pessoa não gosta, eu já vi muita gente falar, eu não gosto de fazer exercício físico, porque já associa o exercício físico à academia, à musculação, e gente, não. Se você praticar qualquer tipo de exercício físico, uma caminhada, andar de bicicleta, hoje está muito comum, né? A galera, você vê a galera andando de bicicleta e se reúne uma turma, não importa o que seja, nem se for aí, como o Gilmar falou, você dá uma caminhada pelo quarteirão, tem lugares que tem parques, lugares onde tem parque, que a galera vai, né, Julimar? A gente vê gente meia idade, pessoas novas fazendo caminhada, e o quanto isso faz bem à saúde, vocês não têm ideia. É, de- Transpirar é, faz bem. isso vai Precisa, fazer. né, Julimar? Só transpirar? Não, isso é importante porque eu estava vendo aqui, por exemplo, assim, como é que a gente pode diminuir, né? Como podemos tratar isso? Existem outros mecanismos que a gente pode tratar isso através de terapias cognitivas, né? Que nós estamos falando de técnicas de resolução de conflito, talvez seja isso um grande problema da ansiedade, né? Meditação, psicologia positiva, né? Porque a psicologia negativa as pessoas já estão bombardeadas, né? Todos os dias, né? Psicologia negativa. Então, elas vão para o tratamento, né, de uma psicologia reversa, né? Uhum. Como terapia psicodinâmica, né? Nós temos aqui um outro ponto importante, prática de atividade física, que é o terceiro pilar de tudo isso, que vai ajudar o quê? A serotonina, que é o CBD1, que ajuda o quê? Na regulação dos organismos, que causa prazer e relaxamento. Então, se você tem outro ponto, se você tem dificuldade para dormir, caminhe 30 minutos antes de dormir. Se você tem disponibilidade, você dorme às 9, por exemplo, vai fazer uma caminhada por volta de 8h30, 7h30, 9h30. Faça alguma coisa. Porque você vai, né, fazer com que essa serotonina seja liberada. Exatamente. Então, é um dos pilares. Aí a gente já falamos aqui muito bem sobre alimentação, já dei aí algumas dicas de alimentos, tá? E aí a gente tem um outro ponto, como controlar a ansiedade. Como que a gente pode controlar? E existem algumas maneiras importantes. Meditação. Importantíssimo. Importantíssimo. E vale ressaltar, Julimar, vou falar para vocês aí que estão nos assistindo, que quando se trata de meditação, existe um conceito errôneo, que as pessoas têm uma crença limitante, que meditação é só você parar e esvaziar a mente. Não é, tá, gente? Isso não é. Não é esse tipo de meditação a qual nós estamos falando aqui. A meditação ela vai muito mais além disso. E a meditação ela é uma ferramenta poderosa para aliviar a ansiedade. Ela pode te ajudar e de uma forma que você não faz ideia, desde que você esteja fazendo, claro, uma meditação correta. Inclusive, gente, eu trouxe o Junimar aqui para fazer essa live, porque entre os 4 pilares que eu trabalho no método DDE, que é o emocional, o espiritual e o mental, há o físico. É uma perna extremamente importante para você manter a sua saúde em pé. Então, cuidar da questão física é tão importante quanto cuidar da questão emocional. Eu gosto de dar esse exemplo, Julimar. Por exemplo, eu pergunto para as pessoas: o que é mais importante para você, seu braço ou sua perna? Os dois são importantes, não são? Da mesma forma, esses 4 pilares são importantes na sua vida. Você cuidar da sua parte emocional, da sua parte espiritual, mental e física, gente. Então, tudo que o Julimar está passando aqui para vocês é extremamente importante. Inclusive, eu vou deixar depois aqui para vocês o link aí do Julimar, do Instagram dele, para vocês seguirem, acompanharem, conhecer mais a respeito do trabalho do Julimar, porque o Julimar faz um trabalho excelente. Eu assisti uma, uma live dele, ele explicando mais a respeito desses assuntos. Gente, eu fiquei bem. Aliás, eu tomava suplemento, alguns, mas não tinha ideia do quanto que o suplemento era extremamente importante. E aí uma live não, uma palestra. Aí eu vi a palestra do Gilmar e falei, nossa, sensacional, vou trazer ele para o canal para ele passar essa informação para as pessoas, porque isso faz muita diferença na vida delas, né, Gilmar? Sem dúvida, cara, porque é importante a gente entender
que quando nós aplicamos isso na nossa vida, a gente tem a vontade e o desejo de também contribuir isso com outras pessoas, né? Porque o processo de autoconhecimento, quando você não tem, você ainda está certo. A partir do momento que você toma conhecimento, que você passa a saber que, opa, eu preciso fazer essas mudanças, agora eu já conheço, eu já sei, e eu só parto de uma decisão de fazer ou não fazer, isso faz toda a diferença, né? E tem outras coisas que eu falei aqui de terapias, né? Aqui de, né, a meditação, a gente pode buscar aqui treinar a respiração, é outro processo. Enquanto você estava falando, eu estava inspire, expire. Profundamente, estava aqui fazendo essa aplicação. Isso também ajuda. Coisas simples. São coisas simples que você não teve que fazer nenhum grande investimento, tirar nenhum centavo do bolso. Sabe quando a gente aprende uma coisa na vida que as coisas básicas, bem feitas, são o que funciona? Exatamente, falou tudo. É isso mesmo. O E básico é isso, né? O sabe, arroz e feijão. exatamente os gurus da internet, as receitas mirabolantes, os métodos. Hoje o que mais se vende é métodos, métodos, projetos de facilidade que não funcionam. E sendo que as coisas básicas é o que funciona. Quanto é que você paga para inspirar e expirar diariamente? Nada. Mas quando você aplica isso, um processo de aprender a treinar a sua respiração, a meditar, a fazer uma atividade física, coisas básicas, a mudar a alimentação, a usar bons suplementos, são coisas básicas, bem feitas. Ou seja, você vai realmente viver muito mais saudável. Então, eu acredito que aqui a gente tenha contribuído, tá? E o que é mais importante? Você precisa fazer aquilo que te dê prazer, que você goste de fazer. Faça algo que te traga satisfação. Porque o grande ponto aqui é o equilíbrio entre tudo isso. Porque se você fizer isso com equilíbrio, que te traga satisfação, qual vai ser a recompensa? Qual que vai ser o retorno disso? Você consegue Exatamente. minimizar a ansiedade, você vai ter longevidade, você vai viver mais saudável, você vai poder aí diminuir doenças, riscos, né, de câncer, AVC, entre tantas outras Exatamente. patologias, Parkinson, Alzheimer, por exemplo. Então tem tantas coisas que fazendo o básico bem feito vai mudar a sua vida por completo. Essa é a minha sugestão para você, que você possa compartilhar, pega o aviãozinho aqui, manda para mais pessoas, porque o nosso intuito aqui é te ajudar a tomar uma boa decisão. Eu acredito que hoje, ao longo desses 12 anos, temos impactado a vida de milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de atender pessoas nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa. Então, assim, é muito gratificante. É quando a gente faz aquilo que a gente gosta e ajuda, né? Porque, lembre-se, a decisão é tua. O fazer ou não fazer está na sua mão. A consequência também está na sua mão. Pensa nisso. Exatamente. Gente, essa live aí que eu tô fazendo aqui com o Julimar, ele é especialista aí, ele trabalha com a parte de suplementação, entende muito de suplemento, aprendi muito com ele, e por esse motivo eu trouxe ele para a gente fazer essa live aí. Eu quero agradecer você que está entrando, eu tô vendo aqui, vou mandar um beijo para minha mãe. Mãe, um beijão, minha mãe entrou agora na live também para assistir, é até importante, viu, mãe, o que o Julimar está falando aqui é extremamente importante para você também, que toma remédio aí, que eu sei. Então vai te ajudar também. Julimar, eu quero que você fale um pouquinho sobre para as pessoas que tem algumas objeções que as pessoas fazem, algumas crenças ainda que tem aí na mente de alguns,
Por exemplo, sobre suplementos, tem gente que diz, eu não acredito não que suplemento pode me ajudar a reduzir minha ansiedade, eu prefiro continuar com o meu medicamento. O que que você fala para essas? O que que você pode, qual o conselho que você, nesse tempo de experiência que você tem, pode dizer para essas pessoas? Olha, eu sou prova viva disso, que ao longo do autoconhecimento que você aplica na sua vida, as boas decisões que nós fizemos trouxemos nós até aqui sem tomar medicamento. Ok? Isso é muito importante, sou prova viva disso. Outro Eu ponto importante, também, eu também. outro ponto importante é que a prevenção ela é a conta mais barata que você tem. Sem dúvida. Então, assim, qual é o meu sentimento para você, né? Pensando em diante dessa situação, da patologia que talvez você já tenha, talvez diante da sua decisão de ainda não fazer mudanças pequenas, ok? É começar, né? Tem uma frase que em brigas de elefantes, o único que se machuca é a grama. Acho que você está de uma frase. Então, ou seja, nesta briga toda, lembre-se que o único que vai perder sempre vai ser você. Não é, não é outra pessoa. Porque você consegue, por exemplo, mudar de uma casa para uma outra, mudar de carro, trocar de roupa, tomar um banho. E o corpo físico, você consegue mudar? Então, isso é muito importante quando a gente toma conhecimento, toma consciência disso. Eu trabalho na questão de conscientizar a pessoa. Então, a prevenção, ela é muito importante. Se o fato de hoje você estar doente, lembre-se, não foi do dia para a noite que surgiu essa patologia. Ela foi construída. Imagine uma casa quando é construída, não é pelo telhado, é pelo alicerce. A doença é a mesma maneira. Ok? Então, o nosso grande ponto aqui, a grande questão que vamos ajudar as pessoas é quando a pessoa ela tomou uma decisão, nós trabalhamos o que chamamos de que eu tenho consciência de que eu preciso fazer algo e eu estou disposto a fazer essa mudança. Aí nós temos uma clareza, aí fica mais leve o trabalho. Porque quando a pessoa ela não quer fazer essa mudança, ela tem a consciência, mas ela não quer fazer a mudança, tá tudo certo. É a decisão que ela tomou. Então, para você que está hoje se conectando com o nosso trabalho, entenda, nós não podemos mudar ninguém. Exatamente. E isso tem tudo a ver, por quê? Porque eu não posso gerar expectativa em cima das pessoas, se vão fazer exatamente ou não, se elas vão fazer as mudanças ou não. Lembre-se que eu sou autorresponsável pela minha vida. Então, essa autorresponsabilidade, eu tenho que bater no peito e falar assim, ela é minha. Eu decido. Eu quero. Não tem mais ninguém responsável por mim, a não ser eu mesmo. Então, isso vai fazer muita diferença quando a gente ajuda as pessoas que realmente tomam uma decisão, falam assim, olha, já estou cansado, eu não aguento mais. Eu fiz uma conta, eu fiz o atendimento de uma pessoa quinta-feira passada, e ela toma por baixo, só a esposa, ela toma por baixo 13 medicamentos por dia. Nossa. Ô, Julimar, inclusive você falando disso, eu até quero que você também já vença uma objeção aí de algumas pessoas. Tem gente que acha que é caro. Ah, eu não tomo suplemento porque é caro. O Não, que é caro, na verdade? Eu vi esses dias uma frase que eu gostei muito, né? O caro é o barato que você compra e não tem resultado. No caso dos medicamentos, o medicamento que você toma tem resultado, porque ele te deixa mais doente. Essa é a verdade. Né, o grande ponto de a gente entender, porque isso é uma coisa cultural, né? A suplementação ela é a maneira mais efetiva de você trabalhar na prevenção. Porque não te Exatamente. causa nenhum colateral. Ok? Muito importante, né? As vitaminas, os minerais,
a produção de colágeno, a biotina. Então, são coisas importantíssimas, magnésio, ok? Porque você vai trabalhar em todo o seu sistema musculoesquelético, né? E eu, particularmente, gosto de suplementação natural. Por quê? Porque não é uma base sintética, artificial. Esse é o meu trabalho, né? Hoje eu identifiquei que existe processos dentro da nanotecnologia onde pega um ativo, né? Quebra ela em 1000 partes menores do que uma célula. Imagina a capacidade de você usar um suplemento que vai, em menos de 3 minutos, atuar diretamente a nível celular, eliminar mais de 1 milhão de radicais livres por segundo. Uau! Ô, Júlio, Isso. você falou a respeito dos radicais livres, eu acompanho, eu gosto muito de acompanhar canais falando sobre prevenção, né? E aí eu acompanho o canal de um médico que ele fala sobre prevenção, e aí ele falou sobre a questão dos radicais livres. E, inclusive, quando eu assisti a palestra do Julimar, gente, eu fui na palestra da empresa que ele trabalha com genoxidil, e a empresa, eu já estava estudando, comprei um curso falando a respeito do terreno biológico, e aí o Julimar me vem e fala sobre o Linus Pauling. Gente, o Linus Pauling, ele ganhou um prêmio Nobel em 1950, falando da limpeza, ele defendia essa tese da limpeza do terreno biológico. Se você limpa o seu terreno biológico, a probabilidade de você ficar doente é muito menor, ou seja, quase zero, porque você limpando seu terreno biológico, as suas células estarão saudáveis. E aí eu chego lá, o que o Julimar está falando? Na palestra sobre isso. Então, explica, Junimar, o quanto que é importante essa questão da nanotecnologia, inclusive do suplemento que você trabalha, porque, gente, nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, mas isso que eu quero que o Junimar fale aqui a respeito desse suplemento em especial do genoxidil, por qual motivo? Todas as lives as pessoas que eu trago e as lives que eu faço, gente, a gente não o objetivo não é vender. Mas em relação ao genoxidil, eu acredito ser importante trazer esse conhecimento para as pessoas. Por qual motivo? Porque muitas pessoas ficam perdidas, sem ter um direcionamento. Quando eu vi a palestra, me abriu a mente, eu entendi, eu falei, puxa vida, isso aí é o que eu estou procurando por muito tempo e eu não tinha consciência. Então, eu quero que você fale um pouquinho especificamente dessa nanotecnologia que esse produto que eu sei que você trabalha traz. Essa tecnologia ela é importada, né, do México, toda a fabricação, né? Eu tive a oportunidade de conhecer lá em 2022. Todo o processo. Leva-se um processo de 36 horas, com um mix de frutas, né? Nós temos ali açaí, por exemplo, temos astaxantina, espirulina, né? Então, assim, reúne matéria-prima para fabricar esse composto de 22 países. Então, imagina a quantidade rica. Por que de 22 países? Porque nada melhor do que você trazer o ativo do país de origem. Porque ali é a origem. Ali onde está toda a sua composição, toda a sua carga energética da fabricação, né? Então, isso também tem um alto valor. Tá? Esse é o grande principal ponto do produto. Tá? Mas o que é interessante? Que nesse produto eu tenho 5 sistemas, porque nenhuma parte do teu corpo trabalha, né? Eu durmo uma média 8 horas por dia tranquilamente, todos os dias 8 horas. E sabe o que é muito gostoso? É o sono REM, é você dormir com qualidade, sabe? Você acordar e saber que você tem que trabalhar nesse dia e produzir a sua jornada diária, tá tudo certo, sabe? Sem estresse, sem ansiedade, sem ficar, sabe? Você cuida do teu corpo, da tua saúde por inteiro. Por quê? Porque ele vai trabalhar no sistema de desintoxicação do organismo diariamente. Porque eu entendo uma coisa, você respira, você libera toxinas, o teu organismo libera toxinas todos os dias. Nada mais do que justo você desintoxicá-lo todos os dias. Primeiro ponto. Segundo, sistema anti-idade. Né? Não é a tua pele que apenas envelhece, é as células. Então ele vai trabalhar no sistema anti-idade, como resveratrol, um grande ativo dentro
desse composto. Aí você tem o sistema de nutrição celular, que vai trabalhar como todo o processo de nutrição a nível celular. Já é o terceiro ponto. Aí você tem o sistema anti-inflamatório e o sistema imune, que é o sistema imunológico, que vão trabalhar em conjunto. E aí você tem, por último, o sistema de antioxidante, que é o mais poderoso de todos. Por quê? Porque não tem. Caiu e eu tô de volta. Deixa eu esperar o Julimar voltar. Vou esperar aqui, gente, o Julimar voltar. Só um minutinho, gente, que caiu aqui e eu tô chamando aqui de novo o nosso convidado. Olá, muito boa noite. Uli. Tô aqui aguardando, gente, porque caiu. Eu tô aguardando meu convidado voltar. Deixa eu ver se ele volta aqui pra gente, pelo menos, encerrar aqui a live. Deixa eu ver. Boa noite, Uli. Deixa eu ver se ele volta aqui. Deixa eu ver se aparece. Vou esperar aí um minutinho para ver se ele volta, porque não sei se a minha internet sei que caiu. Esperando, gente, um minutinho para ver se meu convidado volta. Senão a gente marca com ele de novo e a gente volta a fazer essa live, que o assunto estava tão interessante que o tempo passou, voou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não conseguir que o convidado volte, eu vou voltar a fazer essa live com ele pra gente voltar aí a fazer, dar continuidade aí nessa live que foi muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito. Esperar aí um minutinho. Bom, gente, eu vou encerrar, mas eu quero agradecer a todos que estavam aqui. Caiu, peço desculpas por ter caído. Quero agradecer ao Julimar, meu convidado. E a gente vai fazer uma nova live aqui com ele. Eu vou marcar com ele uma nova live. Gratidão a todos e uma excelente noite para vocês.